Bom, vamos lá. Então vamos iniciar o nosso segundo módulo do material para o concurso do Banco do Brasil. Nesse segundo módulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema de seguros privados e previdência complementar. Tudo aquilo que engloba esses dois serviços oferecidos pelo banco. Esse sistema ele é composto da seguinte maneira. O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, a Superintendência de Seguros Privados, conhecida SUSEP, o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, sociedades seguradoras autorizadas a operar em seguros privados e corretoras de seguros habilitados. Vamos falar um pouquinho então sobre o primeiro desses conselhos que formam, que formam esse sistema, que é o Conselho Nacional dos Seguros Privados. O que é o Conselho Nacional? É o órgão máximo que estabelece as grandes diretrizes do setor de seguro. O Conselho Nacional é também o órgão que decide as pendências no campo de seguro em última instância, regulamenta os seguros obrigatórios e estabelece o limite das operações de seguros no país. Em suma, é o Banco Central dos Seguros, vamos dizer assim. É o órgão máximo, ele que determina tudo, toda a maneira de como é que isso vai funcionar. Composição. Ele é composto de que maneira? Pelo seu presidente, ministro da Fazenda. Superintendente da SUSEP é o presidente substituto. Representante do Ministério da Justiça. Um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social. Um representante do Banco Central do Brasil, representante da Comissão de Valores Mobiliários. E o que faz esse monte de gente junto? Qual é a função, então, desse conselho? Esse conselho precisa fazer o seguinte: regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP e aplicação das penalidades previstas. Então, ele tem que criar as regras, ele dita como é que as coisas vão funcionar, regula a Constituição, ele organiza e ele também fiscaliza as atividades do pessoal que está trabalhando nisso daí. Ele precisa fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência aberta e capitalização e resseguro. Mais uma vez, ele define as regras do jogo, tá? Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Nós vamos falar um pouquinho sobre resseguros daqui a pouco, vamos ver o que vem a ser isso daí. Prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradores, e disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Então, esse órgão se reúne toda vez que ele for convocado pelo seu presidente. Vamos falar um pouquinho então sobre o segundo braço desse sistema, que é a Superintendência dos Seguros Privados, a nossa conhecida SUSEP. A SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. O que vem a ser isso? Para o sistema funcionar corretamente, um órgão precisa de um setor que fiscalize os seus componentes. Ele precisa ver se está todo mundo trabalhando direitinho, se as normas as normas estabelecidas estão sendo seguidas, Então, no setor de seguro, o pessoal que faz isso é o pessoal da SUSEP. Ele administra um monte de gente, tem um pessoal muito grande trabalhando em cima disso daí. E trabalhando na previdência privada aberta, capitalização, tem várias entidades ligadas a isso daí. Além de fiscalizar a intervenção, ela é responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência aberta e capitalização. Além da fiscalização e da intervenção no caso de mau funcionamento, alguma coisa que não está funcionando direitinho, a SUSEP autoriza a abertura de sociedades seguradoras também, entidades de previdência privada aberta ou empresas de capitalização.
ela tem 4 diretorias. Quais são elas? DIRAT, Diretoria de Autorização e Registros, DIFIS, Diretoria de Fiscalização, a DITEC, né? Diretoria Técnica, DIRAD, Diretoria de Administração. Distribuído no Brasil todo, tem gente de todas as diretorias fazendo um trabalho imenso em cima do setor para que os seguros funcionem da maneira correta que nós precisamos no Brasil. Atribuições. O que a SUSEP tem que fazer? Vamos dar uma olhada então. Fiscalizar a constituição, a organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo Conselho Nacional. Então, executa. Ela também, em caso de mau funcionamento, ela vai entrar no campo aí para jogar junto com o pessoal. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados, né, os consumidores finais, que somos nós. Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Ou seja, quando ele percebe que algum controle interno não está funcionando corretamente, é a SUSEP que vai agir nesse momento, que vai corrigir essa distorção, que vai colocar um novo controle substituindo o antigo. Ela também vai zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado, vai tentar garantir que essas sociedades, essas empresas trabalhem da melhor maneira possível e funcionem cada vez melhor, né? Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e funcionamento das entidades que nele operem. Ou seja, ele precisa garantir a sobrevivência do setor de seguro, né? Tornando produtos atrativos, colocando lenha na fogueira, vamos dizer assim. Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisão técnica. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho e exercer as atividades que por este forem delegadas. É o órgão executor e fiscalizador ao mesmo tempo, né? Mais fiscalizador. Prover os serviços de secretaria executiva do Conselho. O Conselho em si, ele não tem funcionários, né? Ele é formado apenas por aqueles membros que nós já vimos. Então, as atividades administrativas são executadas pela SUSEP, por essa superintendência que nós estamos conhecendo aqui agora. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. O IRB, o que é isso? O que é o Instituto de Resseguro? É uma espécie de câmara de compensação do seguro, né? O que é isso? Quando uma seguradora ultrapassa a sua capacidade de garantia, o IRB absorve o excedente via resseguro. É como se ele fizesse um seguro daquele primeiro seguro feito pela primeira seguradora. Caso as quantias envolvidas ultrapassem a capacidade do próprio IRB, ele repassa a diferença maior para diversas empresas do mercado, pulverizando o risco. Ele divide isso aí com outras operadoras, né? É uma operação que se chama retrocessão. Se assim mesmo não for possível obter todo o valor para essa garantia, então procura-se outras seguradoras no exterior. Então vamos lá, há ocasiões, por exemplo, que o IRB sempre tem que ser solicitado. É o caso de seguros de grandes valores. Uma aeronave, por exemplo, uma plataforma de petróleo, né? Vale em torno de 350 milhões de dólares. Então o IRB ele é acionado e vai procurar cobertura no setor estrangeiro, vai procurar
ajuda em outras companhias, né? Ele se encarrega de análise e do controle de todas as operações de grande vulto no país. Em outros países, né, isso é uma atividade privada. No Brasil, ainda é exclusiva do IRB, que tem sua composição mista, né, 50% é do INSS e 50% de sociedades seguradoras. Essa situação de única resseguradora no Brasil deu ao IRB um volume de negócio, coloca ele entre as 30 maiores resseguradoras do mundo. Tá? É muita coisa. Então, vamos ver um pouquinho sobre sociedades seguradoras. O que são as sociedades seguradoras? Elas são entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de pagar ao contratante segurado, ou a quem esse designar, uma indenização, no caso em que advém o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio estabelecido. Ou seja, é aquilo que a gente conhece seguro, né? Nós vamos pagar um determinado valor, para caso aconteça alguma coisa que nós não queremos que aconteça, nós tenhamos esse bem, ou esse equipamento, ou de alguma forma nós sejamos ressarcidos pelo prejuízo que nós tenhamos ou pela falta de benefício que nós venhamos a ter de um determinado bem. Um seguro de carro, por exemplo, eu vou, né, pagar um determinado valor para a seguradora e caso aconteça alguma coisa com o meu carro, ela vai me devolver o dinheiro para que eu consiga ser ressarcido, eu consiga comprar um outro carro com isso, né? Um detalhe nas sociedades seguradoras é que elas não podem exercer qualquer outro comércio. Elas não podem fazer consultoria, não podem trabalhar em outro ramo, não podem fazer mais nada, né? Elas podem operar em qualquer ramo de seguro que for autorizado pela SUSEP, mas não pode nem mesmo prestar serviço de consultoria. Tá? Não pode reter responsabilidade que ultrapasse os limites técnicos dela. Né? Não pode fornecer dados e informações relacionados às suas atividades. Né? Tem que aplicar reservas no país. Publicar demonstrações contábeis semestralmente. E nós vamos falar agora então da sociedade de capitalização. A sociedade de capitalização, vamos ver o que é isso aí, formam um segmento de mercado bastante particular, constituindo os produtos por ela comercializados, os títulos de capitalização, num misto de formação de poupança e de premiação por sorteio. Não sei se vocês já fizeram alguma capitalização. É um produto bastante famoso, bastante comum no banco. Você vai guardando determinado dinheiro, né? Parte daquilo você paga um prêmio de R$100, vamos supor, por mês. Parte desse dinheiro é formado um fundo de reserva, como se fosse uma caderneta de poupança para você, ele fica guardado. E parte desse dinheiro é dividido, é como se ele fosse dividido em 3 partes, né? Parte fica para o seu fundo de reserva, parte para a administração, e parte disso vai ser distribuído através de sorteio para pessoas que forem sortudos lá, que tiverem o número da sorte. Vamos falar agora sobre um outro assunto, que é o Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Isso daí tem uma matéria no edital, dizendo que vai cair isso. Então vamos falar sobre isso, embora esse conselho ele foi substituído. Nós vamos falar sobre o novo órgão também. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar, ele foi um órgão integrante do sistema financeiro brasileiro e ele normatizava os fundos de pensão. Também cabia a esse conselho julgar em última instância os recursos interpostos contra as decisões da também extinta Secretaria de Previdência Complementar. Como é que ele era composto? Um membro do ministro da Previdência Social, né? Era o presidente. Secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Representante da Secretaria de Previdência Social do Ministério.
representante do Ministério da Fazenda, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representante dos patrocinadores e instituidores de entidades fechadas de previdência complementar. Então, o pessoal que trabalhava, as entidades que participavam disso daí também tinham seus representantes nesse conselho. E representantes de entidades fechadas de previdência complementar, representantes participantes e assistidos das entidades fechadas de previdência complementar. O que fazia esse conselho? Quais eram as competências dele? Esse conselho tinha que estabelecer as normas gerais complementares à legislação e regulamentação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar para a implementação da política determinada pelo ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador. Ele determinava os padrões para a instituição e operação dos planos de benefício, de modo a assegurar sua transparência, solvência, liquidez e equilíbrio financeiro. Normalizava novas medidas de plano de benefícios. Estabelecer normas complementares para os institutos da portabilidade e do benefício proporcional diferido, garantidos aos participantes. Estabelecer normas especiais para a organização de planos patrocinados por instituidores. Determinar a metodologia a ser empregada nas avaliações. Fixar limite para as despesas administrativas dos planos de benefícios e das entidades de previdência complementar. E estabelecer as regras para o número mínimo de participantes ou associados de planos de benefícios. Extinção, né? Em março de 2010, esse conselho foi extinto. Em seu lugar foram criados o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Câmara de Recursos de Previdência Complementar. Não está dizendo isso no edital, não está pedindo para falar sobre esses dois novos, esse conselho e essa Câmara. Nós vamos falar um pouquinho também, para que se eventualmente cair alguma coisa disso na prova, vocês estarem preparados, tá? Então, o Conselho Nacional da Previdência Complementar ainda, né? É o novo órgão com a função de regular o regime da Previdência Complementar, operado pelas entidades fechadas de Previdência Complementar, que é a nova denominação do Conselho de Gestão da Previdência. Ele é composto ainda pelo ministro da Previdência Social, que é o presidente, né? Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, é o vice-presidente, um membro da Casa Civil, Secretaria de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, entidades fechadas de previdência complementar, Ministério da Fazenda, patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, participantes e assistidos dos planos de benefícios das entidades fechadas e a Câmara da Previdência Complementar. A Câmara é o órgão colegiado que aprecia e julga os recursos interpostos contra a decisão da Diretoria Nacional, da Previc, referente a autos de infração e ao lançamento tributário de taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar, TAFIC, né? Ainda vamos falar então da Câmara. A Câmara é composta por 4 servidores titulares de cargos de provimento efetivo, com exercício no Ministério da Previdência Social, na Previc ou no INSS. Um representante das entidades, né, fechadas, que também participavam lá no Conselho, um dos patrocinadores e instituidores de planos de benefício das entidades fechadas e um dos participantes e assistidos de planos de benefício dessas entidades. Então agora nós vamos falar um minutinho sobre a Secretaria da Previdência Complementar. A Secretaria foi um órgão do Ministério da Previdência Social que possuía as seguintes atribuições:
propor as diretrizes básicas para o sistema de previdência complementar, harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência privada com as políticas de desenvolvimento social, econômico e financeiro do governo. Supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com a previdência complementar fechada. Analisar os pedidos de autorização para constituição, funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle e reforma dos estatutos das entidades fechadas, submetendo parecer técnico ao ministro de Estado. Então, antes de se criar uma nova entidade, né? Antes de qualquer mudança, tinha que passar pela secretaria para ela fazer um parecer e para o ministro aprovar isso ou não. Fiscalizar as atividades das entidades fechadas e de previdência privada quanto ao cumprimento da legislação e norma em vigor e aplicar as penalidades cabíveis. Ele vai ver se o pessoal está seguindo as normas, né? Caso não esteja, ela que vai penalizar. Proceder à liquidação das entidades fechadas de previdência privada que tiverem cassado a autorização de funcionamento ou daquelas que deixarem de ter condições para funcionar. Ela tem que ficar em cima disso daí. Tá? Foi cassada ou não tem condições, a secretaria lá e executa, né? Faz a liquidação, faz a coisa parar. Em março de 2010, essa secretaria deu lugar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Parou de funcionar também e também foi substituída. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, né? É uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e tem patrimônio próprio, vinculado ao Ministério da Previdência Social, com atuação em todo o território nacional. Composta por quem? Vamos lá. Diretor superintendente, diretor de análise técnica, fiscalização, de assuntos altariais, contábeis e econômicos, diretor de administração. O procurador-chefe e o auditor-chefe são nomeados por indicação e anuência do Advogado-Geral da União e da Controladoria-Geral da União, respectivamente. Entidades abertas e entidades fechadas da Previdência Privada. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. O que é entidade aberta e o que é entidade fechada? As entidades fechadas também são conhecidas como fundo de pensão. São constituídos no âmbito das empresas, exclusivamente na forma de entidades sem fins lucrativos. E tem como característica básica a obrigatoriedade da contribuição do empregador, podendo o empregador contribuir ou não. Então vamos lá, para complementar, para a coisa ficar bem clara. Entidades abertas e entidades fechadas. Nós vemos primeiro as entidades fechadas, né? Entidades fechadas, o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma entidade de previdência complementar que trabalha dessa maneira. O que acontece? Ela é uma entidade que está preocupada em prover a aposentadoria dos funcionários dessa instituição. Várias instituições possuem entidades assim. Tá? E as entidades abertas são planos de previdência complementar que o banco, por exemplo, comercializa a seus clientes, pessoas profissionais liberais, pessoas que estejam preocupadas com o seu futuro, com o planejamento do seu futuro. Eles podem comprar esses planos dentro do próprio banco, adquirir esses planos para ela, fazer as suas contribuições e serem ressarcidos ali na frente. Eu posso, por exemplo, dentro de uma empresa, levar várias apólices desse plano e a empresa, no caso das entidades abertas, a empresa decide se ela vai ou não participar e contribuir com seus funcionários nesses planos. A preocupação com o plano de previdência privada ela é crescente, porque a previdência pública está passando por um momento complicado. Então, vários setores da sociedade estão percebendo isso e estão criando alternativas. Isso é uma coisa muito boa para todo mundo ganha. Os funcionários ganham porque conseguem trabalhar mais tranquilos, mais satisfeitos, eles vão estar mais tranquilos em relação
a continuidade dos seus rendimentos após a aposentadoria. A empresa vai ganhar muito com isso, porque proporcionando esse tipo de tranquilidade aos seus funcionários, ele vai ter uma rentabilidade muito maior. O ganho é um recurso de RH muito, muito importante, muito atrativo para os funcionários saberem que vão ter esse benefício e que não vão ter que se preocupar com isso. E o governo também, que apesar de vai ter um plano que ele não é gerido por ele, mas que também está formando uma poupança muito grande, que está formando um fundo de reserva, que ele pode tá usando isso agora, e está reunindo isso daí para que mais para frente a população esteja apta a utilizar esse dinheiro. Vamos falar um pouquinho aqui agora então sobre corretores de seguro, né? Empresas que oferecem serviços de intermediação na contratação de seguros entre a empresa seguradora e o interessado em ter o bem segurado. No Brasil, todo seguro deve ser contratado através de um corretor de seguros. Então nós temos uma empresa, e essa empresa não que seja funcionários diretos, então eles são corretores, são profissionais, né, que trabalham fazendo esse meio de campo, pegando esses seguros, né, levando essas corretoras. Essas pessoas são especializadas nesse tipo de trabalho, conhecem todos os macetes, todas as regras, como é que funciona o seguro, e eles vão estar vendendo isso e tá levando essas apólices para as seguradoras. Corretores, pessoas jurídicas, né? Quais os direitos, os deveres e as penalidades. As corretoras, pessoas jurídicas podem ser constituídos, como em outras atividades, nas seguintes formas jurídicas. Não é toda empresa jurídica que pode ser corretora. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, pode ser que caia isso aqui. Então, por exemplo, tem que ser uma sociedade civil, uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, sociedade por ações, uma SA, né? Comissões, sociedade civil, tem que ter registro, né, civil de pessoa jurídica, sociedade por cota de responsabilidade limitada com registro civil de pessoa jurídica na junta comercial, SUSEP, né? Sociedade por ações, vai estar na junta comercial, e é vedado a firmas individuais, empresa de um único proprietário. Nas micros e pequenas empresas, os benefícios fiscais concedidos pela União e município excluem as atividades de seguro e, por consequência, as corretoras. Quanto às penalidades aplicáveis às corretoras de seguro, o tratamento é igual àquele dispensado aos corretores pessoas físicas. Porém, os procedimentos fiscais são mais amplos, considerando o seu aspecto formal de empresas, né? Impondo-lhes, por essa razão, o uso obrigatório de livros e registros. Então, tem alguns livros que ele precisa usar e que também pode ser que nós tenhamos que saber falar sobre isso. Que são livros societários, livro de registros trabalhistas, registros previdenciários, livros fiscais, contábeis e todo aquele aparato contábil que nós sabemos que as empresas precisam para trabalhar. Tá? Nós vamos ter também aqui sociedades administradoras de seguro-saúde, é o que nós conhecemos como plano de saúde. Também entra no assunto de seguros aqui. Então, as sociedades seguradoras devem estar constituídas como especializadas, vedando em seu estatuto social a atuação em qualquer outro ramo ou modalidade de seguro. Então, seguro de saúde não pode trabalhar com outro tipo de seguro aí, né? Tem que ser pessoa especializada, tem que ter a sua rede de atendimento especializada, tem que ter os seus profissionais próprios para trabalhar como um profissional dessa área e com os clientes que estão procurando esse produto.